Bom dia a todas e a todos que nos assistirem. Primeiramente, eu quero agradecer o convite e a oportunidade de participar desse projeto. E aí eu quero agradecer em nome da Catarina, a toda a equipe que está colaborando. Quero agradecer aqui em nome da Karina, que está presente, de todas as integrantes que participaram do projeto Mães de Fogo, e espero que elas tenham uma oportunidade de estar acessando, né, essa nossa conversa para enriquecer as nossas trocas. Bom, eu sou Adriana de Souza de Lima, mais conhecida como Adriana Lima. Eu sou uma mulher caiçara, moro na cidade de Peruíbe, que é litoral sul de São Paulo. E a minha contribuição aqui vai ser no sentido de discutir um pouco a minha atuação enquanto mulher, educadora, que venho, né, nesse processo de construção comunitária, a partir da organização comunitária e dos processos de trocas, como que esse processo vem contribuindo na construção, né, de relações intercomunitárias, né, entre várias outras comunidades. E também como que esse processo se aproxima do movimento do feminismo comunitário de Abya Yala, e a partir daí se integra também nesse movimento. Então, eu espero que seja uma contribuição que faça sentido para vocês, né? E que a gente possa futuramente trocar também um pouco mais dessas experiências, né? E fortalecer cada vez mais as nossas comunidades, as nossas lutas. Eu espero que esteja um som adequado, né? Assim, você gravar, né, sem a interação é um pouco difícil, né? Você só ouve você mesma. Então, até pergunto para vocês que estão por aqui, né, se está tudo bem, se todo mundo me ouve bem, né? Para que eu possa seguir. Legal, Catarina já me deu um retorno aqui, né? Então, também eu quero falar, né, primeiramente, né, o que me mobiliza, né, para continuar nos processos de organização, né, e o que me mobilizou inicialmente também, né. E aí é importante falar desse lugar onde eu estou hoje, né. Então, hoje eu estou aqui na comunidade, no Guaraú, né, que é no município de Peruíbe, e o Guaraú ele está na entrada de uma região conhecida como Jureia, né? É uma região que passou desde a década de 80 a ser conhecida até internacionalmente, né? E, mas para nós, caiçaras aqui dessa região, Jureia é uma comunidade, né, que está no município de Iguape. Então sempre é importante, né, a gente trazer essa memória, né, a partir do conhecimento das comunidades, né? Mas a nossa região, assim como todo o litoral brasileiro, ela sempre foi uma região de disputa, né? De disputa muito grande, né? Desde o período de colonização até os dias atuais, né? E durante muito tempo, há 40, 50 anos atrás, houve muita disputa das terras nessa região, né? Seja pelos grandes empresários, pela especulação imobiliária, tentativas de construção de usinas nucleares, né, em parcerias com o governo brasileiro e governos de outros países, né, e até a década de 80, quando também surge a criação das unidades de conservação nos territórios.
E essas unidades de conservação, que são reservas, né? As mais conhecidas são os parques, mas aqui na região foi criada uma reserva chamada Estação Ecológica, que é uma categoria muito restritiva, e essa categoria não permite a presença das comunidades, das populações. E aí, nesse período, as comunidades também não sabiam o que significava, né, essa categoria de reserva, né? E na época as comunidades até apoiaram a criação da estação ecológica, sem ter muito conhecimento do que seria, né, ao longo, mais adiante, né, essa questão. E para nossa surpresa, essa legislação, ela impedia todo o modo de vida das comunidades, as suas práticas culturais, né? Pesca, caça, a roça, enfim, todas as atividades. Então, do dia para a noite, as comunidades caiçaras dessa região, que passou a ser conhecida como Jureia, passou a ser considerada comunidades clandestinas, né, invasoras dentro das suas próprias casas, né? Então começa um processo de organização comunitária para enfrentar toda essa problemática na região, né? Por outro lado, eu vivia no entorno dessa região, parte da minha família também era impactada por esse processo, mas eu não tinha muito conhecimento, né? E foi no começo de 2000 que eu passo a entender um pouco mais essa discussão da legislação ambiental e começo a me somar nesse processo também, né? E aí eu já vinha de um processo de organização comunitária muito mais voltado para a educação ambiental, o diálogo com a comunidade e com a visitação, que também trazia um impacto muito grande para a nossa comunidade, né? Principalmente por causa do turismo, mas rapidamente eu me encontro nessa discussão sobre o território e vou me aprofundar, então, o que era toda essa problemática e toda essa opressão que as comunidades vinham sofrendo, né? Então, a partir daí, eu começo a acompanhar muito de perto uma discussão que era sobre a recategorização, a mudança de uma lei estadual, né? E nesse processo também, nesse momento, vinha se discutindo a nível nacional a política nacional para povos e comunidades tradicionais. Então, as coisas começaram a acontecer muito juntas, de forma muito intensa, né? E o aprendizado, a assimilação de tudo isso também se deu de forma muito intensa, né? Então, o meu processo de formação, ele vem muito da prática e da necessidade de você estar buscando, né, conhecimento o tempo todo para enfrentar um sistema, né, para enfrentar essas opressões que vêm de todos os lados para cima das comunidades. Então, eu sempre fui buscar a formação a partir dessas necessidades, né? Então, você precisa entender, né, o que é uma legislação para poder discutir sobre ela, né? Como que eu posso discutir uma lei ambiental se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho bagagem nenhuma para fazer essa discussão, né? Rapidamente eu sou engolida, né, na discussão. Então, eu comecei, a partir da formação nas comunidades, entender um pouco mais o que eram essas leis, né, e como que elas estavam sendo criadas, né. Olá, Mara, bem-vinda. E aí, esse território, né, conhecido como Jureia, onde eu comecei a atuar, ele foi se ampliando, né, porque nós fomos conhecendo outras comunidades também no território,
que passavam pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas questões e pelas mesmas opressões que nós sofríamos aqui. Então, essa relação, ela também passa a se ampliar no próprio território caiçara, né? E na discussão da criação da política nacional, nós tínhamos representantes que nos representavam a nível nacional. E aí também é importante falar que foi nesse momento que a gente passa a conhecer todos os outros segmentos, acho que nem todos, né, ainda, mas os que já estavam mais organizados, né? Então a gente vai, porque até então a gente conhecia, né, um pouco dos povos indígenas e um pouco das comunidades quilombolas, mas a gente não conhecia os povos de terreiros, os ciganos, os faxinalense, as quebradeiras de coco babaçu, enfim, essa diversidade toda, né, que existe no Brasil, né? E quando a gente conhecia, muitas vezes também era dessa forma, né, pejorativa, através da própria criminalização dos diferentes segmentos, né? Então, a gente passa a conhecer essa riqueza, né, que existe no Brasil, né, e essa diversidade, né, tanto dos segmentos, mas entendendo que cada segmento também tem um modo de vida, uma cultura e uma riqueza de conhecimentos, né? Então, isso também passa a fortalecer a nossa atuação no território, né? E passa a criar mais diálogos, né? Então, você passa a dialogar também com pessoas a nível não só regional, mas a nível nacional, né? E é isso que eu vou chamando um pouco dessas relações intercomunitárias, né? Como que a gente, enquanto comunidade, passa a dialogar com outras comunidades também, sem a mediação das ONGs, sem a mediação dos governos, né? A gente mesmo, enquanto comunidade, começa a estabelecer as relações de dentro da comunidade, mas para fora também, né? E também começa a criar os nossos espaços de diálogos, né? Então, sejam os fóruns, os encontros, enfim, diferentes espaços. E também passa a aproveitar o próprio espaço criado pelo governo, né? Quando reúne os diferentes grupos para discutir as políticas públicas, né? Então, as comunidades também passam a usar esse espaço e fazer suas reuniões paralelas, né? Então, participa primeiro das reuniões das pautas com o governo, mas também começa a fazer suas reuniões e estabelecer essas relações mais de perto com as diferentes comunidades, com os diferentes segmentos, né? Então, assim, a gente vai começando a construir essas relações, né? Bom, no meu caso, né, enquanto uma mulher caiçara, né, eu passo a transitar também nesses espaços, né? Então, ora aqui no litoral, né, mas ora também saindo do litoral e já indo para outras regiões aqui do Brasil, fazer as discussões sobre políticas públicas, né, sobre o direito ao território, sobre uma educação diferenciada, e também a gente começa um processo de se organizar mais localmente, né? Então, nós, enquanto caiçaras, já estávamos organizados aqui na região, né? Através das nossas formas de organização. Então, inicialmente era através dos mutirões, né? Para fazer as roças, para construir a casa, para puxar a canoa, né? Mas nesse processo turbulento, a gente tem que se readaptar, né? E buscar outras formas de organização. Então, as associações, os coletivos começam a aparecer. Então, de 97, 98 para cá, né? Eu venho nessa construção de participar de diferentes frentes de organização, né? Então, seja desde aqui da Jureia, né? Da União dos Moradores da Jureia, da Associação dos Jovens da Jureia, aqui do Guaraú, do Grupo Ecológico Guaraú, mas também ampliando sempre cada vez mais. Então,
Em 2014, a gente cria a Coordenação Nacional Caiçara, né, que envolve os caiçaras desde o Rio de Janeiro até o Paraná, e aí um diálogo entre parentes, né, com modo de vida muito próximo, e alguns já não tão próximos, né, pelo próprio processo de expulsão, de expropriação do território. E também a gente começa essa interlocução mais com as comunidades, principalmente com as comunidades quilombolas e com o povo guarani, que está mais próximo, tanto lá na região do Rio de Janeiro, ali no litoral norte de São Paulo, como aqui na região do Vale do Ribeira, né? Então, lá na região do litoral norte de São Paulo e Rio de Janeiro, é criado, então, um fórum, né, de comunidades tradicionais, ainda em 2007. E nós aqui, em 2016, na região do Vale do Ribeira, enfrentando também toda uma política do governo estadual, a gente passa a criar o Fórum dos Povos e Comunidades Tradicionais do Vale do Ribeira, que congrega também, então, caiçaras, o povo guarani, quilombolas e os caboclos, né? Mas para além desses espaços, existe também espaço mais a nível nacional, a exemplo da Confrem, né? Que é uma Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas, né? Então, é um espaço que congrega pescadores e pescadoras e comunidades tradicionais do Brasil todo. Então, é nesses espaços que a gente vai construindo, né, as nossas referências, trazendo as nossas demandas também, e fortalecendo as comunidades, né? Então, mais recentemente também, eu passo por um processo de formação, acho que é bastante conhecido, né, no Brasil e no estado de São Paulo, que é a formação através das promotoras legais populares, né? E rapidamente a gente traz para a cidade de Peruíbe essa formação, né? Que contribui muito num diálogo e no fortalecimento das mulheres, principalmente, né? Bom, essa construção, estou trazendo essa discussão porque, enquanto mulher, né, assim, eu nunca me identifiquei, né, como uma mulher feminista, né? Eu sempre me identifiquei como uma mulher caiçara, que estava na luta, né, no processo de organização, enfrentando essas opressões, né, essas pautas de cima para baixo, né, de impostas, né, que a gente fala, impostas goela abaixo mesmo, né, vinda do governo, e muitas vezes apoiada pelas ONGs, por instituições que não dialogam ou não apoiam diretamente as comunidades, né? Então, esse processo de organização, ele teve que se dar muito rápido, né, e de uma forma muito dinâmica, né, onde você tem que aprender, né, tanto dialogar para dentro, né, com os seus próprios pares, mas também fazer esse diálogo para fora, né, então seja com as instituições governamentais, com instituições privadas, enfim, com todos os grupos que vêm de fora para trazer alguma questão para as comunidades, né. E aí, em 2018, né, eu já nessa caminhada, né, de algum tempo, fui convidada, né, por algumas parceiras, amigas, para esse encontro em São Paulo, né, que era uma Assembleia das Assembleias, né. Então, eu vou para esse encontro também, que é onde eu encontro esse movimento, né, do feminismo comunitário de Abya Yala. E ele era um encontro de mulheres de diferentes países aqui da América Latina, né, e que estavam fazendo a assembleia aqui no Brasil e no estado de São Paulo. Então, foi uma oportunidade muito rica, né, de poder encontrá-las aqui nesse contexto, né, ainda
na região sudeste do Brasil, né, onde a gente está discutindo o feminismo comunitário de Abya Yala, mas foi uma experiência muito rica, né, de poder entender um pouco o que é esse movimento, né, e como ele vem sendo construído e como ele pode contribuir com as diferentes lutas que já acontecem, né? Então, ele, ele chega, assim, num momento muito importante para mim, né? E logo depois, então, desse encontro em São Paulo, já nesse processo da formação aqui em Peruíbe das promotoras legais populares, a gente consegue uma agenda com a Julieta Paredes e traz ela para cá, né? Então, ela vem em 2019 aqui para Peruíbe e traz uma rica contribuição, né? Onde a gente consegue juntar tanto as mulheres de Peruíbe também como algumas mulheres que estavam coordenando os cursos de promotoras legais populares na Baixada Santista, né? Então, algumas mulheres da região aqui metropolitana vieram também para esse encontro, né? Então, a gente se aproxima mais e a partir daí, no meu caso, não tem volta mais, né? Assim, eu me identifiquei muito com o movimento, né? E me reconheci muito, né, nesse processo, né, de pensar um processo de câmbio, né, e de pensar um processo de fortalecimento desses trabalhos que já acontecem, né, enquanto nos nossos territórios, né. Então eu passei a refletir mais, né, e a aprofundar, né, essa discussão do feminismo comunitário, né. E aí, quando a gente discute o movimento, né, pensando que o movimento ele traz a discussão, né, dos nossos corpos, né, enquanto corpos de mulheres, né, que estamos nesses territórios de luta, sem precisar disputar com os nossos irmãos, né, e com as nossas irmãs, né. Na verdade, a gente precisa se somar nesses processos. E aí, para nós, enquanto comunidades, isso vem de uma forma muito forte, né? Porque muitas vezes nos territórios é muito difícil você trazer uma discussão a partir do pensamento europeu, né? Então, essa desconstrução que a gente vem fazendo, ela tem sido muito rica, né? E também o processo de buscar recuperar a nossa memória, né? Então, como que nós que estamos aqui hoje, né, temos essa carga histórica, né? Assim, quem são as mulheres que nos antecederam, né? Nossas mães, nossas avós, quem são as outras mulheres que construíram a história do nosso país, né? E que hoje a gente dá continuidade a essas histórias, né? Então, a gente começou a se perguntar, a se questionar um pouco sobre esse processo, né, de construção. Então, o movimento do feminismo comunitário e toda a sua metodologia de construção, né, ela tem sido muito rica e ela tem contribuído muito, né? Então, quando a gente pensa no movimento, né, e consegue fazer essa leitura de que, para nós, feministas comunitárias, né, o feminismo, ele é a luta de qualquer mulher, né, em qualquer lugar, em qualquer tempo da história, né, das mulheres que lutam contra o patriarcado, né, que oprime ou que pretende oprimi-la ainda, né? Então, quando a gente pensa dessa forma, né, no feminismo, a gente já está descolonizando o nosso pensamento, né? Então, a gente pensa que o feminismo, ele não é a luta de homens, de mulheres contra homens, né? Mas ele é a luta das mulheres contra um sistema opressor, né? Que oprime tanto mulheres, homens, como a natureza também. Mas
nos nossos corpos que ele se fortalece, né? É sobre a violência e a opressão dos nossos corpos de mulheres que ele se fortalece. Então, quando a gente começa a entender um pouco essa discussão, eu falo que assim não tem volta, né, para nós mulheres que estamos na luta, né? Esse posicionamento nosso, né, do nosso corpo nas lutas, ele passa a ter um sentido mais forte, né? E de mais também firmeza, né? Porque a gente vai trazer um histórico, né? Não só a partir desse espaço que a gente está discutindo aqui no meu território, né, na região, com as mulheres com que eu estou dialogando, né? Mas a gente passa a ampliar e ver que é num território muito mais amplo, né, que ele está se construindo. Então, eu acho que, eu não sei se todas participaram da oficina com a Julieta, né, que ela traz toda a discussão, né, do feminismo comunitário de Abiyala, né, traz esse aporte mais da criação, né, mas eu queria reforçar, né, assim, que para nós tem sido muito significativo entender, né, que o feminismo, a partir do pensamento europeu, né, das mulheres da Europa, né, ele está sempre num processo de disputa, né? E aí desconstruir isso, né, não é tão fácil, né? E requer um exercício muito grande, né? Mas por outro lado, a gente entender também que nas nossas comunidades, aqui nesse território, né, que a gente está chamando de Abiyala, né, já existia também as lutas das mulheres, né, antes da Revolução Francesa, né? Então, quando a Julieta traz a linha do tempo, né, para que a gente possa olhar para a linha do tempo, né, e entender que antes da Revolução Francesa já existia lutas de mulheres nesse território, né, e que elas também se davam, né, de formas diferentes em cada lugar, né, a gente também passa a entender que nos nossos territórios também havia disputa entre homens e mulheres, também havia opressão, né, abusos, mas era diferente, não era como na Europa, né? E a partir do momento que essa construção acontece na Europa e ela passa a ditar regras para o mundo todo, é como se os outros territórios nunca fizessem lutas, né? Ou que essas lutas não são consideradas, né? Então a Europa ela apaga parte da nossa história, né? Ela nos coloca sempre num lugar de atrasado, né? Então, na linha do tempo, quando a gente vai pensar que a Europa, né, a partir da Revolução Francesa, ela se destaca, né, ela cresce, e a gente está na linha do tempo da Europa aqui atrás, né? Então, a gente vai estar sempre correndo, né, para tentar alcançar a Europa, e a Europa vai estar indo sempre para frente, né? Então, é uma corrida que nunca vai se igualar, né? Então, o feminismo comunitário, esse movimento, ele vem questionar, né, assim, essa imposição do modelo europeu, né, sobre os nossos territórios, e chamar a atenção que a gente tem uma história própria e que ela precisa ser recuperada. A gente tem memória e essa memória precisa ser recuperada. A gente não precisa viver o tempo todo a partir da Europa, né, do pensamento europeu, né, como se nós não tivéssemos a nossa história, né. Então, quando isso chega para nós, para a nossa discussão, faz muito sentido, né. Então, a gente passa a olhar com outros olhos, né, para o que a gente está construindo, né, para que feminismo que está sendo discutido no Brasil, né, assim, que feminismo
esse feminismo está questionando, né, essas estruturas, como elas estão sendo colocadas, ou ele está aceitando, né? Porque a gente continua, quando a gente aceita desse jeito, a gente continua num processo de colonização, né? A gente continua sendo colonizada, né? Então, quando a gente fala de descolonizar, então a gente começa a pensar em descolonizar primeiro esse tempo, né? O nosso tempo não é o mesmo tempo da Europa, né? Então a gente precisa olhar para esse tempo e a nossa história também não é a mesma, né? Então a gente precisa recuperar também a nossa história, né? Quem são as mulheres que nos antecederam, né? Que construíram a nossa história, né? E fortalecer também essa identidade, né? Outra questão que é muito importante também, né, discutir no feminismo comunitário, é as caixinhas, né? Então, nós, enquanto mulheres, né, somos sempre tratadas dentro de algumas caixinhas, né? Como se a gente, quando fosse discutir pautas de mulheres, a gente tivesse que abrir mão de todas as pautas, né? Então, e aí, para a gente olhar para isso é muito importante, porque, como eu falei, né, assim, essa construção que eu tive nesses 20 anos aqui no território, ela fez com que eu dialogasse com áreas completamente diferentes, né? Então, desde a educação, da saúde, o meio ambiente, enfim, todas as áreas, né? E aí, se a gente for falar das áreas de conhecimento também, né? Então, a gente passa a dialogar com várias áreas de conhecimentos, né? Seja da ecologia, da educação, da antropologia, do direito, da história. Enfim, a gente passa a discutir muitas coisas. A gente não discute especificamente uma pauta das mulheres, né? Porque nós, mulheres, discutimos todas as pautas, né? Aqui na minha região, isso faz muito sentido, né? Porque a gente discute acessibilidade, né? Quando cai uma barreira, a gente vai fazer a discussão sobre o acesso, né? Porque se a gente não tem o acesso, a gente não consegue ir e vir, né? A gente, quando tem um alagamento também, né? A gente precisa discutir as melhorias do lugar, né? Então, isso passou a fazer muito sentido, né? Porque não que as pautas que estão sendo discutidas também, né, por outras mulheres e por outros grupos não sejam importantes. Elas são importantes, mas elas não podem ser só pautas de mulheres, né? Elas têm que ser pautas mais amplas, né? E a gente vem fazendo essa discussão pensando sempre, né, como desconstruir, né, e sair dessas caixinhas, né, porque quando nos colocam numas caixinhas, a gente sempre fica por último, né, então vai discutir políticas públicas, né, então discute lá saúde, educação e mulheres, né, então, como se a gente não discutisse todas essas outras políticas juntas também, né, então essa é uma questão que a gente vem discutindo bastante, né? E aí, falar para vocês que o tecido, né, Pindorama Brasil, então, a partir dessa vinda do movimento aqui para o estado de São Paulo, aqui para o Brasil, né, começa, então, surgir, né, algumas mulheres que começam a se movimentar para pensar na organização de um tecido aqui em Pindorama, Brasil, né? E essas mulheres, né, foram mulheres que inicialmente também procuraram o movimento, né, tiveram fora do Brasil, na Bolívia, em outros lugares, conhecendo um pouco a estrutura desse movimento, né? E aí elas vêm e trazem para cá essa discussão. No nosso caso, hoje, né, para quem não conhece, para quem quer conhecer também, nós estamos organizadas, então, na construção, né, de um tecido, que a gente está chamando de tecido Pindorama Brasil, e ele é organizado através de uma orgânica, né, um grupo de mulheres, né,
mais da região sudeste, inicialmente, né? Mas tem muitas mulheres de outras regiões do Brasil interessadas também e contribuindo de alguma forma. Mas o grupo da Orgânica, por enquanto, tem mulheres daqui da região sudeste, imigrantes também que vivem aqui no estado de São Paulo, né? Além da Orgânica, a gente tem também o espaço das Sempre Vivas, que é um espaço de extensão, né, da Orgânica, onde são mulheres que apoiam, colaboram, né, mas que não estão diretamente nessa construção, né? A gente tem uma página também no Facebook, né? E nessa página a gente tem compartilhado algumas ações que nós estamos fazendo, né? Que seja lançamento de livros, posicionamentos, né? A gente tem uma carta de princípios do movimento internacional, a qual a gente pactua também enquanto movimento aqui, né, de Pindorama. E nesse momento nós também estamos começando a construir também um pouco, escrever, na verdade, né, um pouco sobre essa construção, né? Então a gente está colocando um pouco no papel essa construção a partir das mulheres que estão tecendo por aqui também, né? Então, possivelmente a gente vai conseguir, né, publicar um livro trazendo um pouco essas contribuições, né, falando um pouco mais, aprofundando, né, os temas que a gente vem discutindo, né? E também a gente está agora, a gente tem encontros, né, com a internacional, né, com o movimento internacional, da qual algumas mulheres do movimento aqui de Pindorama participam, trocam experiências, né, e vão construindo, né. A gente também tem organizado algumas ações, né, mas devido à pandemia a gente recuou bastante ano passado, né, e esse ano a gente está retomando com um pouco mais de força, né, e ânimo também, né, para continuar essa caminhada, né. Eu acho que eu vou dar uma pausa por aqui, né, para que vocês possam trazer algumas questões, né. A Karina está aqui também, a Karina também está nesse processo de construção, né. Se ela também quiser trazer algumas questões, que eu acho bem importante. E aí eu acho que as perguntas também que surgirem ajudam a gente a trazer, né, novas informações a partir dessa discussão. Seria legal ouvir a Karina. Karina, você está disposta a falar com a gente também? Trazer a tua experiência? Meninas, se quiserem já habilitar a câmera e a gente tiver alguma pergunta para fazer, Dida também. A Mara acho que saiu. A dificuldade de acesso, muitas mulheres têm à internet, a gente sabe que várias ficam tentando entrar, às vezes, e não conseguem, depois a gente recebe as mensagens dizendo que elas tentaram e não conseguiram, mas estará tudo depois à disposição no YouTube. Então, no YouTube a gente vai estar disponibilizando todo esse conteúdo. Bom dia a todas e todos. Bem, eu acho que a fala da Dri me representa muito, assim. Gosto muito de ouvi-la, a gente tá sempre perto e toda vez que eu ouço a Dri falando, eu acho que ela tem muita habilidade, assim, de conseguir sintetizar todos os movimentos, os sentimentos, inclusive. E te agradeço, Dri, pela parceria. E eu acho que da fala da Dri, assim, para mim é uma honra também estar participando da construção do tecido, né, de Pindorama.
do movimento do feminismo comunitário, né? E o que eu acho que eu só gostaria de reforçar, assim, né, o quanto que para a gente que está fazendo as lutas nos territórios e, assim, construindo as nossas comunidades, né, como é importante nós, mulheres, assumirmos esse lugar de discutir de administrar, digamos, né, os nossos territórios. Então, eu acho que o feminismo comunitário vem alimentar a gente, nos fortalecer para essa luta e que a gente não fique só discutindo a questão de gênero, né, como é colocado, mas que a gente se fortaleça, se una, enfim, discuta entre mulheres também o que nós queremos para os nossos territórios, o que nós queremos para as nossas vidas, para os nossos trabalhos, para os nossos filhos, para os nossos companheiros, enfim, a gente com o nosso pensamento, nossa experiência de vida, a gente discuta, como a Adri falou, todas as áreas, né, de conhecimento que envolvem a administração da nossa vida. Isso é uma forma muito importante também da gente fazer política, né? Acho que cada vez mais a gente tem que ocupar esses espaços de discussão, né? Não só pensando na política que vem primeiro na cabeça, que ter mais mulheres na Câmara, ter, né, nesses espaços de representatividade das políticas públicas, mas também de atuação nos nossos territórios. E eu acho que muitas. É legal pensar nesse resgate, porque muitas mulheres, né, de luta já vêm fazendo isso, e a gente precisa reconhecer e se fortalecer nessas lutas. E cada vez mais convocar as nossas irmãs para estar junto nessa, para fazer o mesmo, para a gente estar fortalecida. E acho que é isso que eu tenho de contribuição. Para mim, isso tem sido muito importante, né? O feminismo comunitário nesse sentido, né? Para fazer a resistência aqui no território. Eu, eu sou moradora da comunidade aqui do Rio Verde, Grajaúna, dentro desse território caiçara que, como a Adri já explicou, né? Foi na década de 80 sobreposto por uma estação ecológica, então tem diversas pressões, assim, e, e a gente precisa sempre se fortalecer para seguir nessa luta. Isso, cada vez mais se formando, se munindo de conhecimento, né, das diversas áreas, enfim, é isso. Agradeço aí a oportunidade, obrigada. Obrigada, Karina. Obrigada, Adri. Eu tinha uma pergunta para fazer para a Adriana. Quantas mulheres são que estão formando hoje o feminismo comunitário? Quantos países vocês têm hoje parte desse tecido mundial? Eu vou pegar a colinha aqui, peraí. Para mim não esquecer Adoro. nenhum. Colinha importante. Esse foi o material do encontro internacional aqui que teve em São Paulo, né? Então, eu guardei porque eu achei muito rico, né? Mas a gente tem o pessoal do Chile, né? Do México, né? Da Bolívia. A gente também tem o tecido migrante, né? Quem mais? Chile, Bolívia, México. Tem mais.
vou lembrar agora. Colômbia, né? Colômbia. Acho Argentina que são tem? esses. Não, Argentina Não. 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 Acho que são esses, né? Ah, tem também E aí outros no tecidos que estão na Europa, né? Que são tecidos migrantes que estão na Europa, né? Então a gente tem alguns tecidos na Europa também, né? que são pessoas latinas que estão vivendo na Europa, eles têm essa articulação lá. Legal. Aqui no Brasil, como que está essa participação? É só a região sudeste? Ou tem outras regiões participando? Como isso está capilarizado aqui? Então, o movimento, né, ele se dá a partir da demanda, né, e da organização dos territórios, né? Então, ele não é uma imposição, né? Você não pode chegar e falar que vai construir um movimento aqui, né? Então, o movimento se dá de baixo para cima, né? Então, acho que como nós demandamos aqui no território, né, a própria relação com o tecido da Bolívia, né, que ficou sendo o tecido de apoio à construção do tecido do Brasil, né? Então, nós estabelecemos uma relação muito próxima e a gente demandou aqui na região Sudeste, né? Então, só na nossa região, aqui, a Peruíbe, Iguape, né? A Julieta já veio 2 vezes para cá, mas a gente tem se encontrado em São Paulo também, né? Então, é, tem uma aproximação, uma demanda bem grande, nossa, né? Por nossa parte aqui, para que o tecido seja construído, né? Então, ele pode, a qualquer momento também, que outras mulheres de outras regiões demandarem, né? Ele também pode ser incorporado, né? A gente pode ter é, movimentos mais regionais e depois se agruparem no movimento nacional aqui de Pindorama, né? Por exemplo, né? Então, ele não é algo estático, né? Fechado, né? Ele se constrói mesmo nessa dinâmica mais orgânica, né? Quem são as mulheres que estão disponíveis, né, que querem construir esse movimento aqui, né, que querem fortalecer um tecido aqui que dialogue com os outros tecidos também da internacional, né. Aqui a gente tem construído com mulheres, né, não somos muitas mulheres ainda, né, mas somos mulheres caiçaras, mulheres guarani, sindicalista, professoras, mães, né? Então, assim, tem uma diversidade de mulheres e a gente tem no grupo das Sempre Vivas, né, que é esse grupo de extensão, aí sim, várias mulheres que estão em outros estados, né, que pactuam com o movimento, mas elas não estão disponíveis nesse momento para essa construção mais orgânica. Então, elas apoiam o movimento, né? Mas ainda com certo distanciamento. Né? Isso é importante, porque como a gente vai deixar aberto no YouTube, às vezes as pessoas têm aquele interesse em conhecer mais sobre o assunto. É legal a gente deixar os caminhos para que as mulheres que têm interesse, se for o caso, possam procurar vocês e conhecer mais sobre a proposta, né, do feminismo comunitário. Eu achei bem legal também a fala da Karina, e acho bem legal que você incentiva realmente as lideranças jovens, isso é uma coisa muito importante, né? Eu acho que todo líder deveria, né, todas as lideranças deveriam incentivar novas lideranças, né? Faz parte do processo. E eu vejo que vocês estão bem aí conectadas, acho isso bem legal. Karina, eu queria te fazer uma pergunta, se você não se importar. Posso, Adriana? Você me permite? Claro. Depois desse editado, de repente até tira as minhas perguntas, que eu detesto me ver depois no vídeo. Mas eu queria saber para a Karina como foi, nesse momento de conexão com essas mulheres latinas, né, o que trouxe de
Porque, assim, a gente muda também, são culturas diferentes, né? Queria que você comentasse um pouquinho como foi para Uhum. você essa interação multicultural com essas mulheres e o que te gerou de esperança, expectativa em relação ao teu território até, né? Como você acredita que estar com elas vai te fortalecer nesse processo de permanência, né? Seu e da sua família. Será que eu fui clara? Faço às vezes Uau. muitas perguntas numa. Bom, eu acho que eu venho de um processo assim de ressignificação, né, de várias questões assim na minha vida, mas deixa eu tentar focar na sua pergunta, né? Eu acho que principalmente assim, eu acho que a Julieta, né, e ela traz esse aporte que acaba parece que ela consegue explicar muita coisa que a gente já tem na cabeça acontecendo, né? E aí ela vai lá com as palavras e ela explica pra gente e ela fundamenta, assim. Então eu acho que ela tem uma eu não queria usar a palavra clareza, né? Mas enfim, ela consegue assim evidenciar esses processos e, e significar muita coisa, né? Eu acho que principalmente, não sei se eu vou ser clara, mas de novo, desculpa, mas eu acho que é muito potente a gente se perceber é, herdeiras, né, e descendentes de lutas ancestrais, assim. Eu acho que a, a relação com a Julieta também, além de todas as questões do feminismo comunitário, eu acho que ela falou um pouco também sobre isso na oficina, sobre a questão de você reconhecer a identidade, né, e a história do lugar que você vive, da nação mesmo, né, assim, acho que nação não, mas da plurinação na qual a gente vive, né, então, é, esse contato que você fala, Catarina, com as mulheres, os povos originários, né, de várias etnias, é, mesmo, assim, o meu contato com as mulheres caiçaras, né, é, assim, acho que é uma coisa enriquecedora da gente olhar para a história de todas nós, assim, e de ver as lutas que sempre foram travadas, né, pelas mulheres, reconhecer essas lutas, se fortalecer nelas também. Enfim, não, e também de mulheres urbanas, mulheres imigrantes, eu acho que tem essa potência, assim, da gente se, se fortalecer mesmo, acho que não tem outra palavra, mas é, na diversidade de lutas, né, a partir de cada território, a partir de cada realidade, é, na diversidade de conhecimentos, de manifestações, enfim. Eu acho que quando a gente conhece cada vez mais, né? Como a Dri falou um pouco sobre isso também, né, Dri? Quando vocês, nesse processo de organização comunitária, intercomunitária, passam a conhecer as quebradeiras de Cocubabaçu, outros segmentos, né, as faxinalenses, enfim, você vai reconhecendo, né, pontos comuns de cada luta, mas também as diversidades e como a gente aprende com cada realidade, é, com cada grupo, né? Com cada grupo de mulheres também, porque
têm pensamentos diferentes sobre suas vidas, sobre seus próprios territórios, e como a gente se articula, né, entre mulheres dentro da comunidade e com outras comunidades, respeitando essa diversidade, respeitando a maneira de ser de cada uma, a maneira de pensar, né, não impondo nenhum tipo de pensamento, nenhuma vontade, enfim, é uma convocatória para que todas lutem e façam parte desses espaços, mas das suas formas, né, não de tal ou tal maneira. Então, eu acho que isso é muito rico. Quanto mais a gente olha para fora dessa forma, a gente conhece outras mulheres de outras etnias, a Julieta, grande fonte de inspiração, a Aymara, boliviana, Tamicuã, que é do povo Pataxó e vive com os Guaranis na aldeia Itacupê, no Jaraguá, enfim, tantas mulheres, né, que de uma diversidade tão grande, assim, que fazem, que travam essa luta, e que ajudam a gente a construir as nossas lutas nos nossos territórios, né? Então, acho que não sei se eu consegui responder a pergunta, Catarina, mas eu acho que é um pouco nessa linha, mas eu fui um pouco pega de surpresa, mas... Eu imaginei que eu ia pegar você de surpresa, mas eu imaginei que você estaria preparada como você estava. A ideia é isso mesmo, né? Falar do que você está sentindo, que você está vivenciando. Dida, voltaste, vi sua mensagem. A gente está numa rodada aqui de bate-papo, conversando sobre alguns temas e falando aí sobre as experiências. Queria ouvir você também, se você estiver disposta a conversar com a gente. Vou ficar ouvindo mais um pouquinho. Tá bom. Bom, Adriana, então voltamos. A bola voltou para os seus pés. Então, acho que uma questão importante, né, que a gente vem discutindo também, né, são as palavras, né, a importância da gente olhar para as palavras, né, e quando a gente fala de ressignificar as palavras, né, também é nesse sentido, né, as palavras têm elas não são neutras, né, cada palavra ela é carregada, né, de uma potência, né, muito grande, né, então a gente tem tentado se aprofundar um pouco nessas questões também, né, assim, das palavras, né, para que a gente tenha segurança, né, então eu acho muito importante pensar também no feminismo comunitário, né, como que o feminismo usou a própria palavra feminismo, né, o movimento, né, como que ele trabalhou essa palavra, né, então tem alguns depoimentos das irmãs, né, de Abiyala, que elas falam, né, que poderia ter sido outra palavra, né, mas que essa palavra, ela já estava muito conhecida, né, então também era importante você recontextualizá-la, né, então você dá uma outra carga, né, de informação para essa palavra, né, e foi isso que elas fizeram, né, então por isso que não trata só do feminismo, né, da palavra, ela foi incorporada como feminismo comunitária, né, uma palavra que traz outro peso para essa desconstrução, né, para essa própria descolonização, né, então acho que em muitas comunidades, ainda hoje, né, essa palavra, né, a própria palavra feminismo, ela assusta, ela afasta e ela divide as pessoas, né? Então, o feminismo comunitário, ele vem também nesse sentido de trazer uma outra sonoridade, né, uma outra forma de olhar, né, e recontextualizar mesmo essa palavra, né? Então, ela vem fortalecendo muito, né? E como a Karina falou, né, nesses espaços que a gente está atuando hoje, né, nós mesmas, né, quando trazemos essa discussão nas comunidades,
ela já é olhada de uma outra forma, né? Então, quando eu, né, enquanto uma mulher caiçara, de 47 anos, né, vou fazer a discussão sobre o feminismo comunitário com outras mulheres, né, é diferente, né, dos movimentos a partir desse pensamento europeu, dos movimentos feministas, né, que trazem primeiramente, muitas vezes, a discussão mais direta, né, que é a discussão do aborto, né, dos direitos iguais, não que não sejam questões importantes, né, mas quando você traz essas pautas primeiras, você acaba criando uma barreira, você acaba já criando um limite, né, entre outras mulheres, entre uma comunidade, né, então você saber usar as palavras também nesse sentido de recontextualizá-las, né, também tem sido um exercício bem importante, né. Tinha anotado algumas coisas aqui. Assim, eu tinha pensado também em trazer a discussão, né, da necessidade, né, assim, no Brasil, né, da gente conseguir, né, fazer essa reconstrução, né, porque o nosso país, né, ele é tão diverso, né, tão rico, né, mas ele tem questões muito homogêneas, né, assim, que são tratadas de forma igual para todo o território, quando na verdade a gente tem diferenças, né, gritantes, assim, né, diferenças que são extremamente importantes, né, e que fazem com que ele se torne tão rico, né, e diverso, né. E aí uma das questões, né, por exemplo, a gente tem discutido muito de pensar as palavras, né, por exemplo, a Biayala, né, que é uma palavra indígena, né, e por que não América Latina, né, tipo, a gente fica discutindo, né, então a palavra Abiaiala, né, é de um povo, né, do povo Kuna, né, e ela significa terra em plena madureza, né, terra em plena, né, maturidade, talvez, né, assim, mas e aí isso é muito rico, né? E aí por que não, né, América Latina, né? Então, da onde que vem a América Latina, né? A América Latina vem do Américo Vespúcio, né, que é o cara que fez o primeiro mapa, né, dessa região, né? Então, por que a gente precisa ficar usando o nome de quem veio e colonizou, né? Por que a gente não pode usar o nome originário, né? O nome da... Então, a gente tem feito um pouco essa discussão, e aí várias outras palavras, né? E a gente tem falado muito na Julieta também, porque é quem está mais próxima, né? E com essa incumbência também de acompanhar a nossa construção aqui, né? Mas quando a gente também encontra outras mulheres, né? É uma riqueza muito grande, porque até a própria forma de falar, né? A Julieta a gente até já entende melhor, né? Mas tem outras que falam muito rápido, né? E às vezes é uma dificuldade ainda, então a gente tem que exercitar também a nossa linguagem, a nossa comunicação com elas para fazer essa troca, né? E tem tido várias outras palavras, né, que a gente vem desconstruindo, né? Agora mesmo a gente está fazendo esse exercício, né, com um dos livros, né, que foi produzido, né, em outro território, e a gente está adaptando ele para a nossa realidade. Então tem sido um exercício assim, tipo, de muito cuidado, né, de muita responsabilidade também, né, e olhando para essas palavras, né, para que sejam palavras que façam sentido aqui, né, na nossa região também, né. E como nós estamos construindo muito a partir da região sudeste,
também tem que ter esse cuidado, né? Porque pode ser não ser tão interpretado por outras regiões, né? Então a gente está tendo bastante esse cuidado, né? E acho que é importante a gente pensar também, né, na forma de que cada movimento, né, de mulheres, cada organização, né, tá se construindo, né, e como que essas mulheres estão conseguindo se posicionar nos seus espaços, né? Então, quando a gente faz essa convocatória, né, enquanto mulheres, né, de comunidades tradicionais, que estamos aqui num território, né, um território de opressões, um território marginalizado, né, também é nesse sentido que o nosso próprio corpo, né, nosso próprio corpo de mulheres estando nesses espaços, chamem de alguma forma a atenção de outras mulheres, né, para que elas também possam refletir, né, e utilizar seus corpos politicamente, né. Então, eu tenho sentido isso, né, em alguns lugares, né, onde a gente vem atuando, né, que antes eram lugares onde a maioria eram homens que ocupavam, né, e que a gente não precisou ir lá fazer uma disputa, brigar, né, mas a gente precisou ir lá e pegar a palavra e fazer uso da palavra e fazer a discussão, né, então essa forma mais, talvez, firme, né, mas ao mesmo tempo sutil, né, sem criar o conflito, tem sido também um grande exercício, né, para a gente, né, aqui no território, né. E aí é importante quando a gente faz essa discussão, quando a gente está exatamente quando a gente está pensando, né, no posicionamento do movimento, né, que nós somos a metade, né, nós mulheres somos a metade da comunidade. A outra metade são os homens, né? Então, por que sempre os homens que têm que ter a palavra primeiro, né? Então, se nós somos a metade, né? Então, a gente tem também disputado um pouco essa forma, né, de se colocar, né? Então, porque se sempre o homem tem a palavra, né, a gente vai caindo num reducionismo, né? Assim, como se só eles soubessem. Tem um exemplo muito clássico que são as análises de conjuntura, né? Então, sempre que vai fazer análise de conjuntura, quando tem homens e mulheres, é sempre a palavra passada para os homens, né? Então, a gente também tem feito essa disputa de narrativa, né? Então, assim, por que sempre os homens, né? Nós também podemos, né, com a nossa experiência, com nossos corpos, né, pensar nessa análise, como que a gente está vendo, né, o que está acontecendo, né? Então, também tem sido uma forma de pensar, né, e de compartilhar com os nossos irmãos, né, nossos companheiros de luta, mostrando que a gente está sempre para somar, né? E essa disputa não é uma disputa para individualizar ou para dividir, né? Mas é uma disputa para mostrar que é possível também que as mulheres que estão ali aos seus lados, né, possam contribuir, né? Tá. Você queria falar alguma coisa, Catarina? Estou ouvindo você aqui refletindo e pensando, você falou sobre essa coisa da narrativa, por exemplo, né? Quando a gente pensou nesse roteiro do documentário Mães do Fogo, a ideia era justamente ouvir, né, como são as histórias, né, e toda essa construção dessas identidades que surgiram no Brasil, a partir da perspectiva da mulher, né? Então é uma coisa que casa bem com o propósito que a gente está querendo cumprir, né? Está buscando cumprir, de trazer essas falas das mulheres em relação aos seus territórios, à sua cultura, a como surgiu, a como é, né? Então, isso me deixou bem satisfeita também.
Acho que é um alinhamento bem legal e é um dos motivos pelos quais a gente trouxe esse assunto do feminismo comunitário para dentro dessas oficinas e dessa proposta, porque a gente viu em muitos momentos a similaridade com o que a gente está encontrando. Vocês, a Julieta, né, e você também, e todas as mulheres do tecido, colocam de uma maneira muito simples e tranquila, e com palavras, né, o que já acontece hoje nas comunidades e coisas com quem as mulheres têm identidade. Achei bem legal. Era mesmo isso que me deixou. Acho que você viu meu rosto, né? Eu fiquei assim meio... Era essa colocação que eu pensei. Legal. E acho que assim, uma coisa também que é importante, né, das palavras, né, que eu estava falando, né, que era a desconstrução. Por exemplo, a gente vem discutindo, né, as palavras, né, ainda há uma confusão muito grande, né, sobre o patriarcado e o machismo, né, então as pessoas confundem, acham que é a mesma coisa, né, então a gente tem discutido bastante sobre isso, né, de pensar que o machismo é um comportamento, né, uma conduta, né, e o patriarcado é um sistema, né, então ele é uma coisa muito maior, é um sistema a gente considera, enquanto movimento, que é um sistema de todas as opressões, né, então a forma com que a gente vai se posicionando, né, com os nossos corpos, a partir do momento que a gente vai refletindo e desconstruindo essas palavras, também ganha muito peso, né, nesse sentido, né, de você afirmar uma coisa, né, então o machismo, o racismo, a homofobia, todas essas formas, né, de opressão, elas estão dentro desse sistema maior, né, que é o patriarcado. Então, essa é uma outra discussão que a gente tem aprofundado bastante, né, no feminismo comunitário, né, para que a gente não caia, né, em armadilhas, né, de achar que a gente tem que enfrentar, né, essas opressões, né, mas elas são questões dentro de uma opressão maior, né, então acho que uma grande questão, assim, para mim que fica do movimento, né, é essa, né, assim, como que nós, né, mulheres aqui desse território, né, podemos entender, né, que até pouco tempo atrás, né, a gente não tinha essa visão, essa perspectiva, né, de questionar, né, um feminismo a partir de um feminismo eurocentrado, né, a partir da Europa, né. Mas a partir do momento que a gente tem elementos, né, que nos fazem refletir, né, de pensar que esse feminismo não é um feminismo que nos contempla, né, como que a gente questiona, né, como que a gente se posiciona, né, não que a gente não aproveite o que tem de bom, né, mas a gente não precisa aproveitar tudo, né, a gente não precisa a gente precisa questionar, né, o que a gente não concorda e o que não é bom, né? Então, essa discussão ela tem sido muito rica nesse sentido, né, de você, a partir do momento que você tem a informação, por que muitas mulheres, né, daqui da nossa região, e mulheres, até mulheres intelectuais, né, que estão produzindo e não questionam, né, assim, elas acabam produzindo outros enfoques, né? Mas muitas vezes não questionam, né? Essa forma de continuar oprimindo, né? Porque eu entendo que assim, a partir do momento que a gente tem a informação, né? Que a gente consegue fazer essa discussão, a gente pode se posicionar, né? Então, não é ignorar, fazer de conta que isso não teve sua importância, não teve uma construção, não teve um histórico, né? Mas é também você poder romper e decidir, né? O que você acredita que pode ser mais adequado para suas comunidades, para o seu território, né? E aí, nesse sentido, eu, né, tenho entendido muito isso, né? Que o feminismo comunitário traz
é uma proposta mesmo de romper, né, com esse patriarcado, né, de fazer uma luta contra as diferentes formas de opressão, né, e não é só para nossas comunidades, né, é uma proposta que é para a humanidade, né, então é uma proposta muito ampla, né, e quando eu falo também dessa questão de pensar das análises de conjuntura, de trazer as propostas políticas, né? É sempre assim, né? Sempre a partir dos partidos políticos, a partir dos homens, né? Então, quando um grupo de mulheres se propõe a pensar, né, em criar um movimento, que é um movimento revolucionário, né? Ele pode abalar as estruturas, né? Então, eu penso que muito mais mulheres poderiam estar engajadas, né, e se somando a esse movimento, mas talvez muitas ainda não conheçam, né, ainda estão para conhecer, né. Bom, então assim, pensando, né, que esse nosso bate-papo aqui, né, essa nossa conversa, né, ela poderia, né, ser uma conversa presencial, né, uma conversa de trocas e de mais manifestações, né? Eu fico pensando sempre, né, e esperando que a gente tenha essa oportunidade, né, futuramente, né, depois que a gente, né, superar essa fase difícil que a gente está vivendo, né, aqui no Brasil e no mundo, né? Porque eu acredito que é muito mais rico, né, essas trocas quando elas acontecem presencialmente, né? E, e por a gente estar passando esse momento difícil, né, doloroso, né, também, muitas irmãs nossas, né, não conseguem participar, né? Então, a gente está vivendo um momento que a comunicação, né, tem sido uma grande adversidade, né, assim, para fazer com que muitas mulheres participem realmente, né, de diferentes espaços, né. Mas aqui na nossa região, né, no Vale do Ribeira, muitas comunidades começaram a ser vacinadas pela primeira dose, né. A gente acredita que em breve segunda dose. E quem sabe, né, mais para o final do ano a gente consiga estar numa situação um pouco mais favorável também, né, para os encontros e para essa relação mais próxima, né. Eu, eu não construí, né, assim, uma proposta, uma oficina, né, pronta, né, a minha ideia era fazer uma troca mesmo, né, não sabia quantas mulheres estariam aqui, né, e a partir das perguntas, do diálogo, a gente vai construindo, né, mas, devido a toda essa situação, então, assim, o que eu quero reforçar aqui para vocês, né, que vão poder nos ouvir, né, depois, que para nós que estamos participando da construção, né, desse movimento aqui no Brasil, tem sido muito rico, tem sido um movimento que nos tem fortalecido enquanto mulheres de luta, né, tem nos conectado com várias questões, né, não só dos nossos territórios, né, mas também de outros territórios, de outras experiências, né? E também tem trazido uma força muito grande interior, né? Uma força que nos alimenta e nos nutre, né? A continuar acreditando e acreditar e continuar sonhando também, né? Porque quando a gente vive momentos como esse que estamos vivendo mesmo, que a humanidade está vivendo, né? Faz com que a gente perca, né, muitas vezes a esperança, né? Então, o fato da gente estar conectada, né, com a realidade de outras mulheres, de outros territórios, faz com que a gente continue mantendo a esperança, né,
e acreditando que é possível fazer mudanças, né, e que é possível também ir ressignificando, né, toda a forma de luta, né, dando vida, né, para os pensamentos que estavam muitas vezes adormecidos, né, dando vida para os sentimentos, né, aflorando mais esses sentimentos, né, de compartilhar, de dividir, né, da solidariedade, né, e trocar, né, em vez da disputa, da individualidade, você fortalecer cada vez mais esses grupos, né, com quem a gente vem dialogando, e fortalecer também essas palavras, né, de força, para que a gente continue construindo, tecendo, né, aqui, aproximando outras mulheres, né, assim, tem mulheres incríveis aqui na nossa região, no nosso estado e no nosso país, que a gente gostaria muito que se somassem, né, mas que a gente respeita também o tempo de cada uma, né, porque cada uma está nas suas lutas, né. E aí também é importante falar que o movimento, né, do feminismo comunitário, ele não vem para anular os movimentos que já existem, né? Ele vem para fortalecer, né? Então você não precisa abandonar a sua luta para compor com o feminismo comunitário, né? Você precisa trazer a sua luta e somar, né? Porque é mais uma força, é nessas forças, né? Nessa soma que a gente vai construindo um tecido forte, né? Porque, como eu falei, nós somos muito diversos. Se for só um grupo de amigas, de pessoas que pensam muito parecidos, ele não vai para frente, né? Então a gente precisa de uma diversidade de conhecimento, de uma diversidade de força, né? Que juntas possa somar e construir um tecido forte realmente, né? Porque o que a gente enfrenta, né, é um sistema muito maior, né, e que é um sistema que a gente precisa bater de frente, né, a gente precisa destruir. Isso sim a gente precisa destruir, mas a gente só vai conseguir fazer isso com muita força, né. Então eu estou bastante empenhada e envolvida, né, com esse movimento, né, inicial ainda, né, de 2 anos para cá, essa construção muito ainda, né, engatinhando aí, né, começando a dar uns primeiros passos, né, mas é uma construção que vem muito com o pé no chão, né, com o pé firme, para não cometer esses erros, né, que grande parte de movimentos às vezes cometem, né, de oprimir ou de continuar reproduzindo, né, as questões que a gente não quer mais, né, mas que devido à nossa construção histórica, às vezes a gente acaba reproduzindo. Então, a gente está preferindo fazer mais devagar, com mais tempo, para errar menos, né? Para errar menos a forma de contextualizar, de trazer essa discussão, sempre mais pé no chão, né? Então, acho que era um pouco isso que eu queria trazer. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades, né, de dialogar, né? Queria muito ouvir a Dida, mas hoje ela está aí mais, né, quietinha, né? Então, mas já ouvi a Dida outras vezes, né? Uma grande mulher, né? Que admiro muito também. A gente tem pensado também na relação com as mulheres aqui do Vale do Ribeira, né? Mas devido a essa pandemia, então é um impedimento muito grande que a gente está tendo, né? Mas a gente está dialogando com várias mulheres aqui de luta e de diferentes territórios, né? Então eu acredito que a gente tem grandes passos, né, para o futuro, né? E a gente vai construindo, né? Porque quem está na luta já sabe, né, que como que se dá a luta, né? O que a gente precisa cada vez mais é se conectar, né? A gente tá conectada, tá juntando mais força, né? Trazendo essas mulheres para refletir juntas, né? E compartilhar, né? Compartilhar sonhos, compartilhar
a vida, né? Porque é isso que vai nos fortalecendo, né? E Karina também tem sido uma grande irmã aí, uma parceira, né, dessa construção, né? E várias outras que estão lá com a gente. E a gente vai se somando aqui, e se fortalecendo, né? Então, acho que recuperar a memória, né? A nossa memória ancestral é uma das nossas frentes atualmente dentro do movimento, né? Porque assim como os outros tecidos têm essa recuperação, nós acreditamos que é possível fazer essa recuperação aqui no tecido Pindorama Brasil, né? Nós temos muitas mulheres que são nossas referências, né? E provavelmente no livro a gente vai estar falando sobre elas também, né? E, e é um sonho, né, aí que a gente está construindo e que a gente quer cada vez mais mulheres juntos sonhando e podendo compartilhar desse momento, né, dessa construção aqui com a gente. Foi muito bom. Obrigada, Karina. Obrigada, Dida. Obrigada a quem mais está aqui agora. A Mara passou por aqui, não ficou. A Adriana Alves também passou. A gente sabe da dificuldade das mulheres de conectar aí na internet, né? Nesse sistema que não é tão democrático, né? Quantas mulheres sempre a gente tem perdido a oportunidade de estar falando nessa pesquisa, inclusive por causa dessa parede, né? Desse muro que é a ausência do sinal digital num tempo de distanciamento. Obrigada, Fabíola, obrigada, Nani, que está na operação aí da nossa gravação, a Fabíola, nossa produtora. Karina, eu só quero dar bom dia, colocar minha voz aqui. Na verdade, Adriana, na verdade, assim, é sempre muito bom ouvir as questões que a gente não tem costumado a estar elaborando, trabalhando, por exemplo. Por isso que eu fiquei mais ouvindo a Julieta e te ouvindo, né, por conta disso. Mas eu acho que a gente tem que realmente tem que ter mais esses espaços para a gente trocar, né? Eu quero aprender mais e quero ver como que se encaixa, como eu me junto mais com esse movimento que eu faço mais nesses espaços não tradicionais, né? Porque eu vivo num espaço que não são tradicionais e o que tem de tradicional é essa história muito lá atrás, né? Seja a história indígena ou a história dos meus ancestrais africanos e africanas. Então, eu sempre bom ficar ouvindo, ver como eu me encaixo nessas discussões para contribuir, né? Para a gente conseguir fazer essa luta juntas, tão fundamental, né? Juntas e juntos, né? Com todo o apoio com os nossos camaradas, com os nossos homens, os homens que apoiam essa nossa luta. E é isso, mas obrigada por ter ouvido você, eu fiquei aqui quieta, ouvindo, às vezes eu fechei o vídeo, mas eu fiquei ouvindo aqui, muito importante. E quero, porque eu não conheço a tua região, né? Então, eu preciso ir, né? E é isso. Muito ruim essa pandemia que não deixa a gente ir mais, né? Eu não fui antes, mas eu conheço um pouco lá, um pouco do Vale, né? Já fui bastante, levei muitos alunos e alunas para Ivapurunduva, então eu já levei muito aluno de turismo, de arte, de história, mas eu não conheço a tua, então... Mas obrigada. Obrigada, estaremos juntas Catarina, em breve, hein? Isso. Oi, Catarina? Estaremos juntas em breve para fazer presencial. Sim. Eu também acho um saco essa coisa de vídeo. Sim. Quero tomar café, tomar cataia, dançar fandango. Exato. Né? Estamos aí. Eu que agradeço, Dida, a participação. Olha, como vai ser editado, às vezes quando eu faço as bobagens, a gente vai cortar, tá? Não se preocupem. Por favor. Mas podia deixar que eu não me importo, eu sou dessas. Afinal de contas, né, é uma atividade viva, né? Mesmo a distância é vida, viva.
né? Ser viva é com todas essas questões que a gente pensa, fala, deseja, né? Então... Isso aí. Obrigada. E tá viva porque nós estamos aqui juntas. Obrigada pela disponibilidade de todas, poder ver vocês, ouvir. Obrigada mesmo, gente. E vamos encerrar, então. Agradecendo a Adriana. A gente, Sim. Pode fazer o a gente encerramento, eu vou tem desabilitar. a gente tem uma fala do movimento, né, que a Julieta falou para vocês, né, da comunidade das comunidades, né? Então, a nossa busca é essa comunidade, né? Então, a gente sempre fala, até a comunidade, sempre. Até a comunidade, sempre. Sempre.